Bom, pessoal, vamos lá então para a última parte da aula. Vamos lá rapidinho para a gente acabar logo. Falta poucos slides aí. É só para mostrar um framework. Falta mais alguém? Não. O rapazinho ali, o Falta Pereirinha. Pereirinha, é. Pereirinha? Ô, Pereirinha. É Perinha ou Pereirinha? Pereirinha. Ah, Perinha. Por quê? Por causa da... Ele escuta muito bem. Ah, tá. A orelha dele também. Essa é a primeira da feira. Pode crer. Deixa pra lá. Já viu um cara que tem a cabeça de quem? Aí você Vários. cabeça quadrada. Muito bem. Então, olha só. Aí Peninha, pro pessoal entrou. A gente viu que injeção de dependência não tem muito segredo. Os caras falam, injeção de dependência, como se fosse a coisa mais linda. É, como se fosse doer, né? Só que, cara, injeção de dependência, ela é uma feature da linguagem orientada a objeto. Mas, se você quiser utilizar um framework para fazer injeção gerenciada, vamos dizer assim, existem alguns frameworks para .NET, Spring.NET, Ninject, Castle Windsor, AutoFac, Unity. A gente vai dar uma olhadinha no Unity. Tá? O Unity é um projeto lá, tá no Codeplex, é um projeto da galera da Microsoft também, é open source e tal. Enfim, você baixa, você pode instalar de duas formas, ou você baixa com o instalador, ou você instala no teu projeto com o NuGet. NuGet vocês estão ligados, né? Vai lá no Manager, NuGet Package Manager, lista lá Unity, aí ele vai mostrar lá Unity Application Block, você instala lá e ele instala no teu projeto. Ó, através do NuGet, por Unity Application Block. Beleza? Qual mais usado esse? Cara, eu não sei se é o mais usado. Eu sei que é o que, sim, tem mais suporte da Microsoft, acaba o pessoal usando mais. É que eu não uso framework para fazer injeção de dependência, mas tem uns caras aí que fazem o projeto já com o framework, então eu já vi projetos usando o Unity e o Spring. Outros eu não vi. Vi só exemplo. Eu não sei se vai explicar, mas o que esse framework faz? Ele te obriga você a injetar as coisas? Eu vou mostrar. Ele cria um gerenciamento de injeções. Você tem que registrar o que você vai injetar numa interface, num objeto, né? Então você adiciona as referências, certo? Aqui eu vou fazer um exemplo. Eu vou criar uma interface jogador que tem nome, idade, liga e raça. Tá? Isso é do StarCraft. Tá? Porque no StarCraft você tem você vai participar de campeonato, você põe o seu nome, a sua idade, a sua liga que você está no momento, né? A minha liga é bronze, eu sou prego pra cacete, prego pra caralho. Não tenho tempo de jogar, cara. É difícil competir com os caras que vivem disso. Tem cara que é patrocinado, entendeu? Aqui no Brasil já tem. Imagina os coreanos. É que você não é oriental, né? Então. Você não tem essa vantagem. O Japa Exatamente. O Japa ele trabalha, é high level em todos. Normal pra Exatamente. Eu sou um mero descendente de sei lá o que misturado com qualquer coisa. E a raça que você gosta de jogar, se é Protoss, Zerg ou Terrano, né? Podia colocar um enum aí, mas eu só coloquei string. Aí a gente cria a classe que implementa o iJogador, chamada de jogador, logicamente.
né? A classe vai implementar com todas as... Vai implementar o método detalhe e tal. Beleza. Em seguida, criamos a classe Factory, que vai configurar o container Unity, registrar a interface como um tipo para o container, a interface jogador, e retornar uma instância do tipo registrado, ou resolver um objeto pelo tipo. Então eu registro o jogador e ele me retorna um jogador. Tá? Eu vou falar para ele, olha, quando te pedirem uma instância de jogador, você devolve uma instância da classe jogador. Ele mapeia para essa interface e você devolve essa classe. Tá? Só que eu posso criar vários mapeamentos. Então aqui, ó, eu crio a classe Factory, que aí eu crio um método estático chamado createInstance. Tá? Aí eu falo para ele, ó, você vai ser um Unity Container, uma interface Unity Container, vai receber um novo Unity Container. Aí você vai ter o Register Type, container eu dou um Register Type, que é tipo que eu vou registrar no container. Então aqui, ó, eu estou registrando o tipo jogador, falando que essa interface jogador deve retornar um objeto do tipo jogador. Ok? E aí eu falo o seguinte, ó, você vai me criar um objeto do tipo jogador, que vai ser o resultado da criação pelo container de um jogador. Então o que ele vai fazer aqui? Quando eu jogo quando eu falo para ele, ó, resolva um jogador, ele vai criar uma instância de jogador e vai devolver para mim. Tá? Então eu só passo a interface para ele. Essa é uma implementação simples, eu posso tornar bem mais complexa. Eu posso primeiro registrar todas as interfaces, depois dar os resolves conforme eu for precisando, tá? Que é o que geralmente a turma faz. Então quando eu dou um resolve, ele me devolve a instância que eu mapeei. Então se eu mapeei jogador para jogador, eu dou um resolve jogador, ele me devolve um jogador. Ele é obrigado a instanciar toda hora? Você poderia fazer Não precisa instanciar toda hora, que aqui está estático, né? Mas uma vez registrado, ele já fica fixo. Se você deixar, é lógico, durante o contexto de execução, né? Naquele contexto de execução, se você deixar registrado, ele vai ficar registrado. Tá? E aí aqui retorna a instância do tipo registrado. É isso, basicamente, que faz um framework de injeção. Tá? Você registra os tipos a serem injetados e ele resolve como um tipo concreto. Certo? Você registra os tipos de interface e ele retorna o tipo concreto. Olha lá. Então eu criei um jogador, tá? Eu create instance aqui, aí preenchi os dados, imprimi os detalhes, preenchi os dados e imprimi os detalhes. Certo? Oi. Volta lá. Caso ali, você está injetando, aí você está falando o seguinte, dado um jogador, você vai injetar um jogador. Isso. Aqui eu não estou fazendo bem uma injeção, só estou mostrando como funciona o framework. Isso aqui é uma classe program, é um command. Mas se tivesse, por exemplo, um exemplo que eu fiz aqui, dado por exemplo, eu quero na classe produto, eu quero injetar o fabricante. Certo. Nesse caso, como que eu faria? Então você vai ter que criar um fabricante, a interface do fabricante. Aí você define essa interface no teu produto, né? Aí você vai criar uma classe fábrica de fabricante, que aí lá dentro você vai registrar o fabricante
como o fabricante e retornando o tipo fabricante. Aí toda vez que você chamar o produto, você vai pedir para ele criar a instância de fabricante. E aí ele lá dentro sabe que o fabricante está mapeado para fabricante, para qualquer fabricante que você mapeou lá. Entendeu? Se você fazer direto, ele não deixa. Direto ele não. Ele deixa. Mas é que já que você está usando o frame, porque aí você está no código normal. Eu posso vir aqui e dar um new fabricante. Só que você pode colocar em namespaces separados para ele isolar. Entendeu? Aí é isso. Só para ter esse controle, na verdade. É o que eu te disse, a injeção de dependência não tem segredo. Não é que nem os americanos falam, não é rocket science, não é ciência de foguete. Né? É uma implementação simples que o pessoal deixou de usar, porque para aprender é mais fácil você aprender orientação a objetos trabalhando diretamente com objetos, né? Mas que é uma feature da linguagem. Certo? Você tem que fazer uma forma de não deixar enxergar por exemplo, o objeto do jogador, nesse caso, ele... Porque assim, sempre tem os malandrinhos, né? Sempre tem os malandrinhos. Por exemplo, ele poderia ali instanciar os jogadores. Quando você usa esse conceito, você precisa, tipo, sei lá, esconder ele para ele poder acessar. Não, é que a intenção... Sim, se você estiver falando de... Aqui nesse exemplo eu não estou fazendo uma injeção de dependência, eu estou só dando um exemplo do framework, tá? Se eu tivesse lá na classe os atributos, jogador 1, jogador 2 lá, e fosse injetar via framework, via interface e tal, geralmente você deixa esses caras privados, você esconde eles da implementação, né? A não ser quando você está usando propriedade, que aí você expõe eles. Então seria, o objetivo é você não expor eles, justamente para não expor tipo, para não expor funcionalidade. Para você fazer a injeção para usar dentro do código, mas sem que a pessoa que está usando o código saiba o que está acontecendo. Que quem é a tal da inversão de controle. Você está usando uma coisa na classe, mas quem está controlando a execução é a outra. Você inverteu o controle. Não é aquela diretamente que está executando, é uma outra classe que você não está vendo. Então, por esse fato, é melhor você usar isso private. Fazer injeção em caras que são private dentro da... ou protected dentro da classe, que não são visíveis publicamente. Mas é uma questão de conceito. Às vezes o teu conceito, você pode fazer uma injeção num cara público, não tem problema nenhum. Então, um exercício rápido aí. Criar um projeto na mesma estrutura do exemplo anterior, mas que trate de torcedores de futebol, contendo as propriedades nome, data de nascimento e time. Eu vou deixar aberto aqui. Aí, se vocês precisarem que eu volte algum slide, eu volto. Tá certo? Quem puder fazer, será de grande valia. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar esse slide aqui, ó, que acho que é mais melhor de bom. Mais elucidativo. Eu ia falar elucidativo. E aí você veio com mais melhor de bom. É verdade. Essas implementações paralelas da mesma interface. Eu esqueci o nome do chat. Você lembra do chat? Torcedor, ó, pera aí. Não, eu falo aqui, ó. Torcedor é nome, data de nascimento e time, só isso.